E aí, primeira série, tudo bom, meu povo? Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo de Idade Média, certo? Falamos um pouco sobre a teoria da Idade Média, falamos aí sobre questão temporal, falamos também sobre a gama de civilizações que vai se desenvolver nesse período, né? No que restou aí do Império Romano do Oriente, nós vamos ter origem ao Império Bizantino, né? Com capital em Constantinopla, que vai permear aí entre o século V e o século XV, tá? Diga-se de passagem. É importante destacar também que no Oriente Médio vai se desenvolver a partir do século VII, né? A civilização islâmica, tá? Na Península Arábica, tá certo? E também no Ocidente medieval, né? Nos territórios que eram parte do ex-Império Romano, que vai ser dividido, saqueado entre diversos povos de origem asiática, germânica, celta, né, e de várias etnias diferentes. Um desses povos vai se destacar em relação aos outros, né, que é o Império Franco, ou melhor dizendo, o Reino Franco, que posteriormente vai se tornar um império, tá? E a partir do século VI, o Clovis, né, que era um grande general, né, vai unir os povos da Gália, né? O Império Franco, na sua expansão, né, vai adquirir aí muitos territórios importantes, mas principalmente, né, uma parte do território, a maior parte do território francês e uma parte do território alemão, né, com outros territórios que vão ser conquistados aí que nós vamos explicar para vocês, mas é a partir de Clovis que o primeiro reino germânico da história vai se converter ao cristianismo. E esse vai ser um fator importante tanto para a prosperidade do Império Franco, como também para a expansão do cristianismo no mundo, né? Se não fosse a conversão de Clovis, talvez hoje o Ocidente, como nós conhecemos, não fosse cristão, né? Porque a maior parte dos reinos que viviam nessa região aí, após a desintegração do Império Romano, né, eram povos de origem pagã, né, diga-se de passagem. O que acontece? Clovis vai unificar, né, o território aí da Gália, né, a França e parte da Alemanha, e vai se converter ao cristianismo e vai receber uma missão do Papa e da Igreja Católica, que era converter os povos da Gália e expandir a fé cristã pelo Ocidente, certo? O Clovis vai conseguir conquistar alguns territórios importantes, vai vencer lombardos, vai vencer burgúndios, certo? Vai vencer alguns povos aí significativos, né? Mas após a morte de Clovis, né, o império ele vai gradativamente se tornando mais tradicional, né? Incorporando, né, coisas que eram dentro da cultura germânica, o franco-germânico, como comitatus, que é o juramento de armas entre o guerreiro e o seu líder, de fidelidade e homenagem, certo? E o cristianismo vai ajudar, né, parte daquela mistura de culturas, né, da cultura romana com a cultura cristã, que vai sobreviver ao Império Romano, a principal instituição que vai sobreviver ao Império Romano, mais a cultura germânica, dá origem, né, junto com a organização política do Império Franco, a desenhar-se o que seria a civilização do Ocidente medieval. Tá? Só que a dinastia merovingia ela vai entrar aí em colapso após a morte do Clovis, certo? Muitos chamados mordomos do paço, que eram os prefeitos que ficavam nas localidades que ajudavam o rei a administrar o império, vão ganhar força, né? Vai acontecer uma breve descentralização política que já vinha acontecendo desde o fim do Império Romano, só que no Império Franco isso também vai acontecer. Um desses grandes líderes, que é o Carlos Martel, ele vai aí se destacar, né, em relação aos outros, vai conseguir impedir inclusive o avanço, né, da expansão islâmica que vai chegar no Ocidente, né, e vai encontrar uma barreira aí na Península Ibérica, aonde os francos vão lutar, né, contra a expansão islâmica, e na famosa Batalha de Pontiac, o Carlos Martel vai conseguir impedir o avanço, né, da civilização muçulmana no Ocidente. Isso é importante destacar. Mas antes de entrar realmente no verdadeiro conteúdo do capítulo que eu já estou explicando para vocês, aguarda aí um pouquinho que a gente vai dar continuidade, tá certo?
vou mostrar a minha agenda de hoje para vocês verem o que nós vamos responder na aula de exercícios, tá certo? Vou passar aqui minha agenda e já a gente vai voltar para o Império Franco e para a civilização do Ocidente medieval. Gente, ó, a nossa agenda de hoje, né, vocês vão responder aí do capítulo 3 da Alta Idade Média, tá? Na página 602. Né? Na verdade, vocês vão assistir o QR Code, certo? É importante destacar também que esse QR Code vai ajudar vocês a compreenderem um pouco mais sobre a civilização do Ocidente medieval, sobre os reinos germânicos, né? Sobre a sua cultura. E também não deixe de assistir, né, a atividade desse capítulo, tá? Do Arrasa Enem, né, que vai ajudar vocês aí também, né, com uma videoaula para contribuir para uma visão diferente da minha, né, um complemento aí da aula, tá certo? E nós vamos responder aí a questão de número 4 da página 609 dos exercícios resolvidos. Por que eu estou colocando um exercício resolvido? Primeiro, porque esse exercício é muito bom. Segundo, né, ele ajuda a compreender um pouco da dinâmica do capítulo que outros exercícios que estão colocados tanto no DH como nos complementares não ajudam. E nós vamos responder a questão 1 do DH, certo? Que é do Enem. E a questão 1 dos complementares da página 610 e 611. Vou abrir aqui meu livro digital. Vou abrir aqui o livro digital já no conteúdo do capítulo para a gente dar continuidade, certo? Façam mesmo aí na sua casa, se não puder, né, façam aí. Se não puder, façam aí na sua casa, tá certo? Abra o seu livrinho físico, acompanhe com a gente. Se está sem livro, anota no caderno para tirar dúvida com a gente nas lives, certo? Na videoconferência no Meet, do Google Meet. Tá? Fechar aqui, ó. Pronto. Povos germânicos, que era o que a gente estava falando, né? Então, o Império Franco, ele vai se localizar, certo? Aí onde hoje é o território do norte e do leste da França, né? Mais uma parte do território alemão, tá? E ele vai receber, né, apoio político e institucional da Igreja Católica, que era uma instituição poderosa, mas devido aos saques que vão acontecer do Império Romano e as invasões que não vão cessar no Ocidente até, né, entre o século V da desintegração do Império Romano até mais ou menos o século XI, né, vai se passar aí quase 500 anos de muitas invasões que vão continuar acontecendo em levas de povos diferentes, né, vão chegar vikings que vão invadir o Império Franco, vão chegar aí a expansão islâmica que eu acabei de falar de vocês, que vai ser interrompida pela Batalha de Pontiac, pela influência do Carlos Martel, certo? E também outras invasões importantes vão acontecer, tá? De húngaros, etc. Porém, né, o Império Franco vai se destacar e vai se fortalecer. Após a morte, né, como eu estava falando, do Clovis, né, que é um dos unificadores aí do Império Franco, né, vou até colocar aqui, ó. Na verdade é o unificador do Império Franco, tá? A Igreja Católica vai ter o primeiro desses reinos germânicos, asiáticos e celta convertido à religião cristã. E ele vai expandir o seu território, né, com o objetivo de cristianizar o Ocidente medieval. Após a morte do Clovis, né, houve um processo de descentralização e fortalecimento dos poderes locais, né, e regionais, através dos chamados mordomos do paço. O Carlos Martel vai se destacar em relação a eles, né, ajudando a enfraquecer aí a dinastia merovingia, que era a dinastia do Clovis, certo? A dinastia fundada por Clovis, ou iniciada com Clovis, certo? Que vem aí dos antepassados dele, que é o Meroveu, certo? Da onde vem aí o nome da dinastia, certo? Importante destacar isso também, né? E o Carlos Martel vai impedir o avanço, né, da civilização islâmica no Ocidente, né, que chegou até a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, vai organizar lá
o Califado de Córdoba, mas vai ficar restrito àquela região devido à Batalha de Pontiers, que vai ser vencida pelos francos, tá certo? O Carlos Martel vai ter 2 filhos, o Carlomano, né, e o Pepino de Artisal, que um desses parentes aí do Carlos Martel, que é o Pepino Breve, que também vai se tornar, né, um mordomo do palácio, vai ganhar bastante prestígio com a nobreza franca, né? A dinastia merovingia vai se recompor nesse mesmo período. O rei Childerico III, né, ele vai, né, bem aqui dizendo, ele vai ser colocado no poder pelos mordomos do paço, mas como o Pepino tinha bastante influência, ele vai derrubar a dinastia merovingia e vai instaurar, através do apoio da própria igreja, uma nova dinastia. E presta bem atenção, o Pepino ele é tão importante para a história, o nome dele é Pepino Breve porque ele era baixinho, certo? Brincadeira. Ele é um apelido, né, que foi conquistado pelo Pepino. Ele é uma pessoa bastante importante para o período medieval. Se não fosse ele, não teria acontecido o feudalismo no Ocidente medieval, só para vocês terem uma ideia, da forma como nós conhecemos hoje, tá? A maior parte das pessoas acham que o feudalismo vai se formar a partir da desintegração do Império Romano, mas não, é uma política consciente e política do Império Franco de início, que vai ser iniciada pelo Pepino aí no século VIII, tá certo? Certo? Vai ser iniciada pelo Pepino aí no século VIII, né? E eu vou explicar como é que vai se dar essa política agora. O Pepino vai fazer 2 coisas importantes. Ele vai dar mais poderes à Igreja Católica, vai ajudar a transformá-la através da doação de terras e títulos de nobreza, né, nela, né, a Igreja Católica, né, vai transformá-la, né, na grande senhora da Idade Média, né, vai dar mais poderes a ela, e poderes que eram de certa forma ilimitados. A gente vai ver como é que esse processo vai acontecer, né? E também ele vai instaurar aquilo que nós vamos chamar de vassalagem carolíngia, né, trazendo elementos da cultura germânica para dentro da estrutura do Império Franco para ajudar a administrá-lo. E assim vai se desenvolver a civilização do Ocidente medieval. Vamos falar primeiro do que ele vai conseguir. Ele vai ser ungido pela Igreja Católica, né, vai receber a missão de converter todos os povos da Gália, que foi iniciada pelo Clovis, né, vai conquistar territórios na Península Itálica, né, que foram retirados após a queda do Império Romano da Igreja, vai doar o território de São Pedro, que hoje é o Vaticano, para a Igreja Católica, e assim vai iniciar-se, né, a partir do século VIII, a instauração, né, e o crescimento do poder político e institucional da Igreja. Né? Através da doação do território de São Pedro, a Igreja vai passar a receber títulos de nobreza, doações de terra, né, e mais poder e prestígio na sociedade, influenciando de maneira temporal e espiritual, né, aquela civilização ocidental que vinha nascendo a partir do domínio do Império Franco sobre as outras regiões. Tá? Já a vassalagem, ela vai ser um elemento que vai ser trazido, né, como política de Estado pelo Pepino para ajudar a administrar o Império Franco, certo? Isso vai acontecer principalmente, né, através do comitatus. O comitatus, que era uma prática tradicional dos povos germânicos de fidelidade entre o guerreiro e o seu líder, né, que era premiado, né, com um pedaço de terra ou título de nobreza, que eram chamados inclusive de benefício, né? Daí é que vem a palavra, o étimo latino, que vai dar origem à palavra benefício, né? Algo que você recebe de alguém, tá? E de início eram os guerreiros que recebiam. Com o passar do tempo, né, o Pepino vai fazer isso com pessoas de sua confiança para melhor administrar os territórios do Império Franco que estavam em expansão, tá? E ele vai chamar essa prática vai ficar conhecida como vassalagem carolíngia. Então, eu tenho um território que é maior do que a França e a Alemanha, parte da Península Itálica, certo?
e eu não tenho como administrar esse território imenso sozinho, tá? Então o que vai acontecer? O rei, ele vai doar uma parte desse território a um nobre de sua confiança, né? E esse nobre vai se tornar, né, como diz o professor Jacques Legoff, vassalus dominis, né, ou vassalo direto do rei, tá? Então eu vou pegar, né, parte do território aí da cidade de Paris e eu vou doar ao Coutinho, certo? Ele vai ser o meu vassalus dominis. Como o Coutinho recebeu um território do tamanho de Paris e ele não tinha como administrar aquele território sozinho, né? Ele vai se tornar, através do ritual de homenagem e fidelidade, vassalo direto do rei. E dentro do território que eu vou dar a ele, né, ele vai ser um nobre, né, com bastante poder e prestígio. E também vai ter pessoas para trabalhar na terra dele e sustentar ele e a mim, certo? Que são os servos. A servidão ela vai começar a crescer nesse período, né? Lembrando que a vassalagem, né, depois a gente vai falar do que é sucerania e vassalagem, né, é uma relação entre um nobre e outro, em uma hierarquia de independência, certo? Uma hierarquia de dependência entre um nobre e outro, tá? O senhor que doa a terra e o vassalo que recebe a terra e o título, certo? Vale destacar que a origem da palavra feudo não é apenas a terra que é doada, ela é todos os encargos que vêm com ela, o título, né, o poder jurídico sobre a terra, né, a dependência do nobre com o outro, tudo isso envolve o que seria o feudo, certo? Então, como o Coutinho não tinha como administrar a cidade de Paris inteira, ele vai doar metade da cidade de Paris para Luana, certo? A Luana vai fazer o ritual de homenagem em relação ao Coutinho, em relação ao rei, né? E ela vira vassala do rei e do Coutinho, certo? O que vai acontecer? Como a Luana não tem condições de administrar metade da cidade de Paris sozinha, né? Ela vai doar a outra metade da cidade de Paris, né? Aí para Clara, né? Então a Clara vai fazer o mesmo ritual de homenagem e fidelidade que ela fez com a Luana, né, com o Coutinho e comigo, né? Assim o rei vai ter não apenas o vassalus dominis, que é o vassalo direto do rei, mas vai ter mais 2 vassalos. Vão ser 3 condições de homenagem, certo? Essa condição de homenagem que vai ser feita entre cada um de nós, esses laços que vão ser feitos entre cada um de nós, né, de fidelidade e dependência pessoal, né, é apenas uma relação social em si. Mas cada pedaço de terra que eu doei, né, um para o Coutinho, um para a Luana, um para a Clara, né, cada um desses pedaços vai ser um senhorio, certo? O senhorio é uma terra, né, que era doada, né, ou recebida a um nobre, né, e que era, se a gente puder dizer assim, a parte economicamente ativa do feudo, tá? Era a partir dele que era sustentada toda a relação feudal, né? Os servos trabalhavam e moravam lá, né, com terra cedida pelos seus senhores para lavrar a terra, né, em troca de comida, em troca de um lugar para morar e em troca de obrigações, né, que a gente não pode dizer que eram impostos porque a economia monetária ainda estava escassa, né, e também era diferente em cada região que havia nesse período. Então a gente vai chamar de obrigações, né? Essas obrigações nós vamos explicar já já quais são elas. Então cada terra que eu doei, né, era um senhorio, certo? Só que a relação que foi feita entre todos nós, de homenagem e fidelidade, de vassalagem, era uma só, né? Com o passar do tempo, né, após o governo de Pepino, o Carlos Magno vai instaurar as capitulares, e isso que são as leis escritas, certo? Documentos oficiais, porque na época o direito era consuetudinário, certo? Isso vai ser relacionado não apenas à questão, né, da tradição, ela vai ser oficializada, né, como política de Estado no governo do Carlos Magno, a vassalagem carolíngia, né? Com o passar do tempo, né, após
o Carlos Magno ter organizado o império na sua extensão máxima, né? Após, né, diga-se de passagem, ter acontecido inovações importantes como o Renascimento carolíngio, que vai investir nas artes, na cultura, no resgate aí da cultura romana, certo? As invasões que vão acontecer no Ocidente não vão cessar, certo? Quando o Carlos Magno vai morrer, né, os seus filhos e principalmente os seus netos, né, vão lutar aí, né, para quem seria o líder do Império Franco, né? Mas ao mesmo tempo, através de um tratado que é chamado Tratado de Verdun, né, o Império Franco vai se desfacelar em 3 partes. Presta bem atenção. Lembra da terra que eu doei para vocês do título? Quando vocês tinham algum problema, como o rei estava bastante distante, quando a Luana tinha um problema, o Coutinho tinha um problema, né, e a Clara tinha um problema, eles resolviam entre eles. Então, gradativamente, né, o poder central foi perdendo força e as relações de dependência pessoal foram ficando cada vez mais poderosas. Através do Tratado de Verdun, que vai desintegrar o Império Romano, certo? Através do Tratado de Verdun, que vai desintegrar o Império Franco, né? A descentralização política vai ficar cada vez mais poderosa e a relação que havia entre vocês também, né? Vai enfraquecer o poder central, né? E as invasões vai esfacelar, né, ou fragmentar o poder político, tá? Constituindo assim, com o apoio da igreja, né, os rituais de homenagem e fidelidade, né, mais a instituição da vassalagem e a justificação da Igreja Católica em relação a isso, né, vai tornar esses laços hereditários, passados de pai para filho, de geração em geração. Né? E assim vai se consolidando aquilo que nós vamos chamar de feudalidade ou sociedade feudal, ou feudalismo, certo? Aqui no livro, o Jacques Legoff coloca aí, aqui no cantinho, né, que tem informações importantes, uma boa definição sobre isso, né, que eu vou colocar ele aí para vocês aqui, ó. Então, quando o Império Franco vai se desmembrar através das grandes invasões e do Tratado de Verdun, as relações de independência vão ficando mais fortes, certo? E hereditárias, né, justificadas pela Igreja, e assim, entre o século X e o século XI, vai surgir aquilo que nós vamos chamar de feudalismo, certo? Vale destacar uma coisa, a divisão que nós fazemos aí da Idade Média entre Alta e Baixa Idade Média é uma divisão feita apenas de caráter didático, certo? O feudalismo vai se constituir, né, a partir do século XI, quando aí, pela didática do ensino fundamental e médio, a gente coloca, né, como a Baixa Idade Média. Então, o feudalismo vai se tornar mais poderoso na Baixa Idade Média, entre o século XI, XIII e se esfacelando e se modificando no século XIV. Mas a relação do homem com a terra, que é o senhorio que nós vamos ver agora, ela vai durar muito mais tempo e ela vai se confundir com os laços de feudalidade. É por isso que muitas vezes, quando você trata de entender apenas as relações feudais como relações de classe, você não entende o que é o processo inteiro. Você entende apenas o que é o senhorio, que eu vou explicar agora. Aquilo que faz através da produção material, né, e da terra, sustentar, né, a relação de nobreza que vai permanecer entre todos aqueles nobres, né, e enfraquecendo o poder central. Tá? Vamos lá. O termo feudalismo não é contemporâneo, né, à sociedade feudal, né? É um termo que vai ser criado a posteriori, através da influência e da característica que parte do Ocidente teve e principalmente alguns territórios do Ocidente, né? Como a França, né, uma parte da Alemanha, alguma parte dos reinos italianos e etc. Certo? Então é errôneo você levar o termo feudalismo, por exemplo, para entender outras realidades, como, entre aspas, o Japão feudal, né? O Japão não conhece essa palavra e também não conhece essa relação social. Pode ser que existam características em relação à dependência e em relação ao direito sobre a terra. Porém, são relações sociais e históricas
diferentes e vão se desenvolver em ritmos e tempos diferentes. Então, quando a gente for falar aí um pouco mais sobre o Japão depois, né, aí eu posso mostrar as diferenças do que existia, tá certo? Mas nós vamos entender o que é o feudalismo agora. Ó, aqui será adotado o conceito de feudalismo, né, do historiador Jacques Legoff. Um sistema de organização econômica, social e política, né, baseado nos vínculos de homem para homem, entre vocês, lembra? De dependência pessoal, né? No qual uma classe de guerreiros, porque a nobreza também era responsável aí pela arte da guerra, né? Só ela podia portar armas, certo? Especializados, senhores, subordinados uns aos outros pelos laços de hierarquia social, né? Aquilo que vocês tinham, Coutinho, né? Luana, né? E Clara, certo? E o rei, né? E vínculos de dependência, né? Que dominam uma massa de camponeses que sustenta economicamente essa relação através da exploração da terra, certo? Então, a relação feudal é uma relação de nobreza, né? Que é sustentada pela relação de dependência, né? Entre um nobre e outro, né? E que a terra é o instrumento de poder utilizado para controlar a massa de camponeses que trabalha e sustenta economicamente todo o sistema. Tá? Então, relação feudal e relação feudo-vassálica, relação de nobreza. Relação entre senhor e servo, relação de classe, que é construída através dos direitos sobre a terra, né? De você ceder um pedaço de terra para um servo trabalhar e morar em troca de obrigações que nós vamos explicar para vocês o que são agora, certo? O senhorio ele é dividido em 3 partes, certo? Existe o manso senhorial, que é as terras onde o senhor mora, dentro daquela localidade, certo? Aonde o servo trabalha nelas e trabalha nas suas. Havia também o manso servil, que era o lugar onde o servo morava e trabalhava para ele. E existiam as chamadas terras comunais, né? Que eram terras onde utilizavam tanto os senhores, a nobreza, certo? Como também os servos, que era a classe que não era proprietária e apenas trabalhava. Tá certo? E era ele que sustentava, né, não apenas o senhorio, mas o feudo inteiro economicamente, através das próprias relações de trabalho de classe. Tá? Então, para morar em um senhorio e ter um pedaço de terra cedido para ele, o servo tinha que pagar algumas obrigações. Uma dessas obrigações era a corvéia, né? Que é o trabalho na terra do senhor, né? Para que eu pudesse sustentar ele, né? E a família dele. Tá certo? Os nobres que viviam naquela região. Tá bom? Então, essa era uma das obrigações, se a gente puder dizer assim, entre aspas, imposto. Primeiro imposto, certo? Primeira obrigação é o imposto senhorial. O segundo é a talha. Tudo que eu produzisse na terra do senhor e na minha, eu tinha que ceder 1/3 dessa produção para sustentar a família do senhor, certo? A família do senhor e os nobres daquele senhorio, tá bom? Esse é a talha. Existia também as banalidades, né? Que era tudo aquilo que eu utilizasse de instrumentos de trabalho que não fosse meu, para consertar uma ponte, né? Para modificar algo dentro daquela região, eu pagava uma taxa em produtos ou em trabalho. Isso era chamado de banalidades. E havia outros, por exemplo, a questão da herança, né? Tinha a chamada mão morta, né? Que era um imposto que eu pagava, né? Uma obrigação que eu pagava para poder ter direito à herança que era passada do dono da terra, que era do servo que vivia naquela terra do pai para filho, certo? Geralmente era passado, né, para o primogênito, tá certo? Então, em troca dessas obrigações, os servos lavravam a terra, pagavam elas para poder se sustentar os nobres e ao mesmo tempo garantir a sua permanência dentro do senhorio e do feudo, tá certo? Então, a partir do século XI, a Igreja Católica, através de um monge chamado do bispo aí da cidade de Laon, né,
como era conhecido na época, né, o Aldebarão, ele vai dividir a sociedade feudal em ordens, certo? Em 3 ordens. Aqueles que oram, né, que são os membros do clero, né, o clero regular e o clero secular, certo? O clero regular, né, os monastérios, certo? As ordens monásticas, e o clero secular, né, é a hierarquia que vai do Papa até o abade, o padre, certo? É a hierarquia, a alta hierarquia da igreja e as suas composições. Essa é a primeira ordem, aqueles que oram. A segunda ordem é aqueles que batalham, né? Que é a nobreza, os senhores feudais, né? Os vassalos, tá certo? E toda a nobreza, né? Da sociedade feudal. E também aqueles que trabalham, né? Que nós já falamos sobre eles, que são os servos, né? Aqueles trabalhadores rurais, né? Que desenvolviam aí a agricultura e pagavam obrigações para sobreviver naquele contexto, tá certo? Né? A partir do século XI vai também aparecer, né, uma classe social importante, né, que vai se desenvolver nas cidades, né, e também na passagem de uma localidade para outra, através das feiras e do comércio, né, que é a classe burguesa, né, que vai receber esse nome devido ao lugar onde acontecia ocasionalmente o comércio, por conta da fragmentação dos laços de poder, né, e também das moedas, né, havia uma certa dificuldade, né, dentro da atividade comercial no Ocidente. Porém, ela acontecia de forma ocasional, de tempos em tempos, né, através das feiras. E um local na feira onde era praticada a atividade comercial era chamado de burgo. Daí, relacionar a classe mercantil, dos mercadores e também dos banqueiros, aqueles que emprestavam dinheiro a juros, inclusive prática condenada pela igreja, certo? Eles vão ser chamados aí, apelidados de burgueses, certo? Relacionado ao local onde o comércio era praticado. Essa classe vai ganhar bastante prestígio a partir do século XI. Vale destacar que o desenvolvimento e o novo papel econômico que as cidades vão ter vai ser também a partir do século XI. Então, para quem achava que o feudalismo era apenas a parte rural da civilização do Ocidente medieval, né, enganou-se, certo? Nesse período, quando vai obter-se o auge das relações de dependência, né, e organização aí, das relações feudo-vassálicas, ao mesmo tempo, as cidades vão ter um papel importante e elas vão reacender aí como centros econômicos fundamentais para o desenvolvimento do Ocidente medieval. Elas vão ter um papel econômico recolocado aí como parte do desenvolvimento da atividade comercial, né? No campo vão ter transformações econômicas que vão permitir isso, desenvolvimento técnico, aumento das áreas de cultivo, rotação de culturas, né? Tudo isso a gente vai explicar para vocês na próxima aula, né? A relação que existia aí, né, no feudalismo entre campo e cidade, e a gente vai ver aí, né, as transformações que ele vai sofrer, tá certo? Gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? Desculpe aí todos os percalços, né? Porque a gente sabe que existem problemas aí, né, da gente gravar aqui com vocês, né? Peço desculpas por isso, tá bom? Olhem a Agenda Edu, porque lá vai estar a diretriz da semana, o calendário de postagens, as videoaulas, tá certo? Não deixe de fazer a atividade do Portal SAI, que é importante para que vocês não percam a nota de MA. Um grande abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.